Se bem que eu não sei se semana que vem vai ter aula. Acho que vai ter a prova. Eles faltaram. Bom dia a todos. Eita. Dia. E aí, tudo bem com vocês? Essa é a última aula de hoje. Essa é a última aula de hoje, como assim? Estão me Só ouvindo? nos liberaram 2 links, que é a aula Exato, do eles só Hércules mandaram e a 2 sua. links, só a sua e do Hércules. Ah, sério? Sério? Mas será que aconteceu? Não, mas tem outra aula minha hoje, não tem? Não nos mandaram. Essa turma é do segundo, né? É. E aí, como foi a prova ontem? Maneiro. Foi Hã? tranquilo, tá? Foi tranquila? Oi. Pode abrir o microfone aí, galera, hoje. Foi suave até certo 10 ponto. pessoas aqui, tá ligado? Tranquilo de abrir o microfone. Não precisou nem de olhar no caderno de pesquisa? Algumas específicas. Não. Não é possível vocês olharem, não Específico. acredito. Tinha quantas questões minhas? Quantas que eram? Não lembro. Era 6. Eram 6 a 7. É. São 20 questões. Mais ou menos. Mas não foi tão punk, não. Deu até pra fazer de boa. Foi tranquilo, né? Ixi, coloquei um negócio que não tem nada a ver aqui. Oxi. Apareceu aí as questões? Apareceu? Apareceu um texto. O que tá aparecendo aí agora? Tá parecendo um texto com Gênesis 22 ali. Não é esse não. Deixa eu ver aqui. O que aconteceu aqui para colocar aqui as questões aqui. Vê aí se vai aparecer agora. As questões. Agora apareceu. Apareceu mais questões. Atual reorganização do Brasil, proposta do IBGE. Exato. Será que é essa aqui que foi nossa... Foi essa aqui a nossa prova? Saúde? Quem que espirrou aí? Foi essa aqui a nossa prova? Getúlio Vargas, essa tava na prova. Tava, né? Então vamos lá tentar aqui fazer aqui para a gente fechar nessa aula aqui, as primeiras aulas. Então, vocês têm aula até que dia agora, galera? Pior que a gente nem sabe até que dia que é aula. Mas deve ter A aula informação tá meio escassa para nós. deve ter aula até Além das terça-feira. provas. Deve ter aula até terça. Bom dia a todos aí. Talvez eu não falei bom dia para vocês. Vamos... Tá, até terça. Manda no chat ali que é terça. Mandaram aí. Então nós vamos estar trabalhando aqui, hoje aqui corrigindo, fazendo esse processo aqui para fechar. Tá aqui, principalmente a parte de Getúlio Vargas, 1930 a 45, né? E de 50 a 54, que o fenômeno, entendido como a industrialização, passa a ser uma preocupação incentivada e sistematizada pelo Estado. No segundo momento é JK, né? 1956 a 61, que retoma e acelera o processo. Estabelecendo uma comparação entre o processo de industrialização desenvolvido por Vargas e é correto afirmar que, e JK, é correto afirmar que, nós falamos isso aqui naquela revisão, falou? Ambos se utilizam do endividamento externo como fonte básica para desenvolver o processo de fortalecimento fortemente concentrado no eixo São Paulo e Rio de Janeiro, no período de Vargas, mais desconcentrado com JK. E aí, galera, verdadeiro ou falso essa letra aí? Manda aí para aí. Manda no chat, ou então pode abrir o microfone e falar comigo hoje. O que vocês acham aí, letra A? Ambos se utilizam do endividamento externo como fonte básica para desenvolver o processo fortemente concentrado no eixo São Paulo e Rio de Janeiro para período de Vargas, mais desconcentrado com JK. Galera, ambos utilizam do endividamento externo? Falso, né? B. Ambos vão privilegiar as indústrias de bens de consumo, no entanto, Vargas encarava as importações de produtos industriais como necessárias, fato que JK combatia com políticas protecionistas. E aí, verdadeiro ou falso isso aqui?
Beleza. Por que que é falso? Olha aqui, ó. Ambos vão privilegiar a indústria de bens de consumo? Não. Vargas é indústria de base, né? No entanto, Vargas encarava a importação de produtos industriais como necessário. Não é Vargas. Quem vê tem essa visão é JK, né? E fato que JK combatia as políticas protecionistas, ele não combatia, né, cara? Totalmente errado. Então vamos para a letra C, hein? Tava na prova essa aí, não tava? Essa questão? Então manda aí. Então vocês já tá gabaritando. Vocês lembram que vocês responderam? Enquanto Vargas adotou com prioridade os capitais nacionais, os estatais e as indústrias de base, JK promoveu a organização do espaço industrial à custa da internacionalização da economia. E aí, verdadeiro ou falso aí, galera? Verdadeiro, letra C. Quem respondeu letra C aí, ó, mandou ver, letra C. Beleza? E nós falamos muito dessa questão da revisão, né, galera? Lembra que eu falava assim, ó, como que eu chamava lá? Questão o quê? Esqueci lá. Apelidei cada questão que era importante. Nem vocês lembram mais, né, galera? Oh, mas eu vou contar para vocês, viu? A sala hoje está lotada, ó, 25 alunos. Vamos botar Era mais gente Coringa aí. que você apelidou, se eu não me engano. Coringa, questão Coringa. Isso aí, Pedro. Questão Coringa. Então, a letra C aí, né, galera? Aí, a galera. Nem olhou, hein, galera? Nem olhou, nem precisa de olhar, né? Letra D. Vamos falando de todas, né? Tanto Vargas como JK apoiaram-se no empresariado nacional que defendia a substituição de importação no ensino. No entanto, JK, com seu plano de metas, atrelou a industrialização à redução das desigualdades regionais. Não, na verdade, aumentou a desigualdade regional, né? Tanto que ele tenta criar aí alguns órgãos para tentar ajudar economicamente, como Sudene, Sudeco, Sudã, Sudesul, né, para ajudar as regiões do Brasil. Letra E. Enquanto Vargas se utilizou de uma tripla base capitais estatais, nacional e internacional, JK, refletindo o momento mundial de expansão das multinacionais, apoiou-se somente nos capitais internacionais. Vargas não apoiou, Vargas trabalhou na linha o quê? Na linha, no pensamento da questão do quê? Do capital nacional, da indústria de base, questão nacionalista, beleza? Então, quem marcou a letra C aí, tá? Matou a questão aí, valeu demais, é isso aí, galera. Nós fechamos a prova, hein? Só acertou uma até agora, hein? Fechamos a prova, né? Eu tava em dúvida entre a D e a C, acabei marcando a D. Ah, não acredito. Mas tudo bem, você vai acertar a próxima, não fica assim não. Letra 2. Número 2, né? Letra 2. A Revolução de 30 inaugurou um período da história brasileira marcada pela forte centralização do poder político em torno do governo federal. A política de industrialização e da integração do mercado interno, da industrialização e integração. Por que essa questão da integração do mercado interno? Porque ela tem a necessidade de se integrar, né, galera? Por causa do processo do interesse da questão da produção em grande escala para ter um mercado consumidor interno. Então, ela também foi uma política de integração. E aí você vê a transferência da capital saindo do Rio de Janeiro e indo para o interior do país para fazer esse processo de integração da economia nacional, onde vai ser construída várias rodovias interligando as principais capitais. Mas o processo era uma marcha para o quê? Para o oeste, procurando um capital, um mercado o quê? Consumidor. Beleza ou não? Então, voltando aqui, desculpa, falei rápido. A política de industrialização e integração do mercado interno, iniciada por Getúlio Vargas, derrubou restrições impostas pelos estados e municípios à circulação de mercadorias. Os estados perderam autonomia legislativa sobre o seu comércio exterior. Nesse contexto, o conhecimento estatístico do território e da população se transformou em prioridade nacional. Conhecimento estatístico. Então entra a questão do IBGE aí, né, galera? A importância de trazer dados, fazer levantamentos, ter conhecimento, né? Trazer dados, né? Dadinho de jogar não, trazer dados, né? Se tem mais homem, mais mulher, a quantidade da população é jovem, idosa, para conhecer o nosso mercado o quê? Consumidor, beleza? Né? O conhecimento da prioridade nacional. Para traçar os rumos do desenvolvimento brasileiro. O governo precisava de conhecer o Brasil. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, foi criado em 37, né? Então, é um dado importante, hein? Lembrar disso aqui. Quem criou o IBGE, galera? Coloca aí no Instagram não, moço, no chat aí. Coloca aí quem criou o IBGE e qual o governo. Coloca aí. Vamos ver se vai acertar aí.
Parabéns, nunca mais vai sair da sua cabeça. Quem criou o IBGE foi Getúlio Vargas, né? O processo de conhecer o território brasileiro, o processo de conhecer a sua população para desenvolver, primeiro o governo dele, exatamente, de ter o conhecimento para saber onde que vai investir todo o processo. Então vai ser criado pelo quê? Getúlio Vargas, IBGE, beleza? E qual governo vai acabar com o IBGE? Alguém sabe qual governo que acabou com o IBGE? Não, deixa quieto isso, né? Vamos voltar aqui. Então, com a finalidade de subsidiar a ação planejadora do Estado sobre o território brasileiro, desde o início, a realização dos censos demográficos econômicos, mapeamento sistemático do país, estiveram entre as suas principais atribuições. O IBGE apresentou a primeira regionalização oficial do território brasileiro em 42. Né? Essa divisão está ligada àquele primeiro processo em região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, beleza? Com o intuito de organizar a divulgação dos dados estatísticos sistematizados, propostos de divisão regional já existentes antes da sua criação. Nessa primeira divisão do Brasil, foram delimitadas as regiões Norte, Nordeste, Leste e Sul e Centro-Oeste. Sobre o tema abordado, é certo, né, no texto, assinale a alternativa correta. As regiões naturais não serviram de base para a regionalização do Brasil devido às grandes disparidades sociais do território brasileiro? Verdadeiro ou falso aqui? Né? Falso, falso. Por quê? Porque a questão da divisão, da região, a questão do fator serviu sim de base, serviu de base. Foi porque eu falo para vocês, né? Quando falo na região norte, lembra do fato da região da floresta amazônica. Nordeste lembra de clima seco. Galera, passou um Globo Repórter na sexta-feira, depois se você puder assista, só sobre o sertão nordestino, muito massa. Quando você fala da região centro-oeste, você lembra de cerrado. Quando você fala de sul, você lembra de frio, na verdade, não é? E os gafanhotos estão vindo aí, hein, galera? Um monte de gafa. Trens meio doido, né, galera? Nossa. Cobra tá vindo também, né? Leão, tudo, girafa, né? Tudo. Mas voltando aqui, galera, então ele levou em conta. Letra B. A região. Conceito fundamental da geografia é definida pelo poder, já que as regiões são formadas fundamentalmente a partir das relações de poder do determinado agente. Não, galera. Região está ligada à questão de áreas que vão apresentar características parecidas, tá? Muitas características. Então, quando você pega ali região norte, você vai ver ali as características, né? Muito parecidas, a questão de relevo, questão de lembra a questão de clima, né? Então, tá falso. Letra C. Atual regionalização. Só perguntar, essa questão estava na prova também, não estava? Você invadiu Brasília. Você está cheio das gracinhas hoje, né? Vamos lá. A atual regionalização do Brasil proposta pelo IBGE tem como critério principal o meio técnico científico informacional, isto é, a informação e as finanças estão irradiadas pelas maneiras desiguais e distintas pelo território brasileiro. Não. Tá? Não é atual, tá? Porque essa aqui é do Pedro Pinchão, essa aqui é do Milton Santos, que são os 4 Brasis, que a região região concentrada, região centro-oeste, região nordeste, região amazônica, tá? Isso aqui é do Milton Santos, o pai da geografia. Até 1967, a divisão do IBGE não se limitava às fronteiras entre estados, pois se baseava no processo histórico de formação do território brasileiro, levando em conta especialmente os efeitos da industrialização. Também não, essa divisão aqui é dos complexos regionais, tá? Então também não, isso aqui eles estão tentando derrubar a gente. Ninguém marcou essa letra D não, né, galera? Tá? Alguém marcou essa letra D aí? Pelo amor de Deus, né? Deixa eu ver aqui. Letra C. Eu não sei se é a letra C. A atual divisão em macro-regiões do IBGE é finalidade estatística e didática, mas é muito genérica para a necessidade de planejamento tanto de política pública quanto de localização de atividades econômicas. Galera, letra E, tá?
A2, a letra E. Quem marcou a letra E aí? Alguém marcou a letra E aí? Levanta a mão aí, dá um toque sim. Eu, não eu. Só um marcou a letra E, só a Letícia. Samuel também marcou a letra E, né? Então, olha aqui, ó. Deixa eu explicar essa aqui, a letra E aqui, que é importante. Pra você entender aqui, ó. Galera, a atual divisão em macro-regiões do IBGE tem a finalidade estatística e didática, mas é muito genérica para a necessidade de planejamento, tanto de políticas públicas quanto de localização e atividades econômicas. Então, tipo assim, ela é mais questão didática, para que a gente possa o quê? Ter o entendimento, beleza? Não, ela não é a letra C, não, beleza? Vamos para a outra aqui, 3. Além da crise do café, mudanças políticas importantes ocorridas no país também foram determinantes para o desenvolvimento mais efetivo da industrialização brasileira. Essa estava lá também, não estava? A ascensão do governo de Getúlio Vargas, 1930-1945, assinou a destituição da oligarquia agroexportadora, que dominou a vida política e econômica do país durante toda a primeira fase da República, abrindo perspectivas mais favoráveis em prol da industrialização. Quem fez essa aqui? Estava na prova ou não essa aqui? Só para lembrar. Responde aí. Então vamos fechar aqui, hein? Então aqui de novo. Além da crise do café, mudanças políticas importantes ocorridas no país também foram determinantes para o desenvolvimento mais efetivo da industrialização brasileira. A ascensão do governo de Getúlio Vargas, 30-45, assinalou a destituição da oligarquia agroexportadora que dominou a vida política e econômica do país durante toda a primeira fase da República, 89-30, abrindo perspectivas mais favoráveis em prol da industrialização. Acerca do processo de industrialização brasileira, assinala a alternativa correta. Getúlio Vargas investiu na criação de indústria de bens de produção e nesse setor promoveu uma intervenção estatal, originando várias empresas controladas pelo Estado. Verdadeiro ou falso isso aqui? Quem marcou essa letra aí? Verdadeiro ou falso? Getúlio Vargas investiu na criação da indústria de bens de produção e nesse setor promoveu uma intervenção estatal originando várias empresas controladas pelo Estado? Verdadeiro ou falso isso aqui? Parece que é verdadeiro, né? Tá falando, né? Olha aqui, Getúlio Vargas investiu na criação da indústria de bens de produção e nesse setor promoveu intervenção estatal originando várias empresas controladas pelo Estado, né? Petrobras, Vale do Rio Doce. É verdade ou não é? Então tem que ter lembrar. Vamos para B. O período compreendido entre as duas guerras, 14 e 45, não foi favorável ao processo de industrialização do Brasil? É falso, claro que foi favorável, né? Lembra da indústria de substituição de importação? Porque muitos pararam de produzir, o Brasil foi obrigado o quê? A produzir aquilo que ele não estava mais importando, né? Então foi muito importante para o desenvolvimento e o crescimento da indústria brasileira, tá? Letra C. O capital estrangeiro investido na indústria brasileira ficou concentrado na indústria de bens não duráveis, enquanto o capital nacional foi amplamente investido na indústria de bens duráveis? Não. Tá? Letra D. A concentração industrial brasileira do Nordeste, no Nordeste do país, foi favorecida pela mão de obra por matérias-primas abundantes nessa região. Que concentração de indústria lá, galera? Foi para São Paulo, né? Região Nordeste. Tá? Cadê? Tem nada a ver. Em razão do processo de industrialização tardio, o setor da atividade primária responde atualmente por quase 70% do PIB do país? Não, galera. Tá? Em razão do processo de industrialização tardio? Não, nada a ver não. Tá? Galera, então quem marcou a letra A aí, marcou correto. Letra A. Letra A. Beleza? Não estava difícil essa prova, hein, galera? Nós tínhamos trabalhado todo esse contexto aqui. Galera, deixa eu voltar aqui rapidinho aqui, ó. Você lembra que falou aqui que durante muito tempo a economia do Brasil ela estava amarrada, a política ela estava por trás, estava governando para a questão dos grandes, da oligarquia da agricultura, né?
voltada principalmente para o mercado o quê? Externo, beleza? E hoje, a política do Brasil, ela governa para qual atividade econômica? Você acha? Qual a atividade econômica principal? Né? Ou você acha que a política hoje, ela governa para o povo brasileiro? Coloca no chat, pode abrir o microfone e participar da aula. O que você acha? Né? A atual circunstância que nós estamos vivendo aí, você está vendo em relação à questão do Covid, você está vendo políticas, né, favorecendo mais a quem? Ao povo brasileiro ou aos grandes empresários? Né? Quem? Deixa eu ver aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Como que é o nome do ministro da Economia? Alguém sabe aí? Coloca no chat o nome do ministro da Economia. O que você está vendo acontecer aí? Ninguém sabe o nome do ministro da Economia? Paulo Guedes, parabéns. Você está vendo aí a questão do Paulo Guedes aí, né, galera? A primeira atitude que ele fez, né, foi liberar dinheiro para os bancos, né? Que banco que liberou, né? Ele foi apoiar, abraçar a classe bancária. Nós estamos falando de Itaú, de Bradesco, tá entendendo? Liberou bilhões e bilhões para a galera, segurou na mão deles. E ao mesmo tempo, essa galera não, tipo assim, não afrouxou para os pequenos empresários a situação que está vivendo nessa crise, né? Ele não afrouxou, entendeu? Os bancos estão cobrando mais impostos ainda. Viraram os grandes agiotas do Brasil, entendeu? Porque o governo brasileiro, aquele dinheiro que eles falaram que liberaram para as empresas, não chegou na mão dos pequenos empresários. E aí você está vendo a situação. Então, eles estão se vendo uma situação de recorrer ao banco, e o banco está com juros altíssimos. De novo, parece um pouco a política de Getúlio. Quando o Getúlio lá acontece a crise do café, e aí eles vão lá e o Getúlio compra o café dos caras particulares lá, dos plantadores, né, dos agricultores, e coloca fogo no café. Então, você vê que o Estado ajudou a questão do empresariado. E hoje, da mesma maneira, né, ajudando os grandes empresariados. Porque é eles que vão liberar a verba lá na frente para a campanha política, para toda uma estrutura que é necessária. Né? Infelizmente, galera, é o que nós estamos vendo no Brasil. Né? Esse dia mesmo falaram assim, professor, você podia marcar uma aula sobre a questão do Covid, né? Uma aula dentro desse contexto, para que possamos ter em relação à questão da geopolítica. Mas, cara, se a gente for fazer uma aula sobre isso aí, a gente pode até comentar, debater na próxima aula aqui, que vai ter hoje, sobre esse assunto. Cara, é muita coisa, né? Desde o contexto geográfico, questões climáticas que vão entrar aí, fatores em relação à questão econômica, fatores de desvio de verba, é muita coisa, né? Obrigado. Mas a gente vê esses problemas que estão acontecendo, né? Essa questão dessa crise, essa crise que ninguém sabe, né? A gente sabe que nós estamos no meio de uma crise, mas não sabemos onde vai parar. Então, você vê uma situação dessa, fazendo um paralelo em relação à questão desse exercício aí, porque o Estado, ele sempre deu a mão, né, cara? O Estado sempre deu a mão. O Estado deu a mão quando veio a questão da crise do café. O Estado deu a mão no governo da ditadura militar. O Estado era muito forte, principalmente com o capital estrangeiro. O governo norte-americano derramou dinheiro na época da ditadura militar aqui. Eu acho que já comentei isso com vocês. O professor de História comentou isso com vocês. O objetivo desse derramamento de dinheiro aqui pelos militares para os militares, pelos Estados Unidos. O objetivo era o quê? Estancar a ideia de regime socialista, né? E com isso vem a questão das torturas, todo o processo que aconteceu, que nós sabemos no período de ditadura militar. Então, nós temos ali em 85 a entrada de Tancredo, que morre, e quem vai assumir é o Sarney. Você vê um Estado totalmente desmontado, né? Um Estado desmontado. Você vê aí na década de 90, você já vem com o Fernando Collor, né? O Fernando Collor começa ali em 90, ali já forte, tentando fazer um processo para que houvesse a melhora, mas de cara ele já sai do governo, né? Com relação à questão de
desvios de questão relacionada à corrupção. Nós temos aí logo Itamar, Fernando Henrique, e o Fernando Henrique utiliza muito o Estado, né? Principalmente a questão da abertura para a entrada do capital estrangeiro e compra de dólar para manter o real lá em cima, né? O dólar lá embaixo, claro. E você vê todo esse processo no governo Lula não foi diferente. O Estado, o governo, ele reduz o IPI, né? Alguém sabe o que é IPI? Imposto sobre o produto industrializado, tá? Beleza? Então ele vai abaixar o IPI do carro, mas abaixa também o IPI da linha branca. O que é a linha branca? Geladeira, fogão, né? Micro-ondas. E aí bota a galera para consumir. É o Estado. Então, o Estado está dando apoio para as empresas. Então, o que eu faço? O que ele fez? Ele abaixou o IPI, né? O imposto sobre o produto industrializado, e se ele abaixou o IPI, dá aquela ideia que as pessoas vão comprar. Ele, na verdade, ele não abaixou, ele retirou o IPI. Né? Então, se eu tiro o IPI, o preço do carro foi lá embaixo, a geladeira foi lá embaixo entre aspas, né? Então, o que acontece? O pessoal começa a consumir em grande o quê? Escala, beleza? Se consome em grande escala, eu tenho uma produção em grande escala. Se eu tenho uma produção em grande escala, eu estou gerando emprego, né? E aí vira aquela roda gigante que, tipo assim, o ciclo. Mas só que, na verdade, tudo isso é um algodão doce, né? O pobre coloca na boca e derrete, porque você sabe que ele está com a Bíblia na casa dele lá, 72 prestação do carro zero que está na garagem, que ele não anda, porque não tem dinheiro para colocar combustível, né? Porque nós sabemos que carro não é só comprar um carro. Você tem uma manutenção que tem que dar, você tem um IPVA, você tem um seguro, né? Você tem uma porrada de coisa. Mas é importante que ele tenha um carro zero e está lá na garagem dele, beleza? Não sei nem se está na garagem, talvez não tenha nem garagem, né? Então, essa é a realidade desse momento do crescimento econômico falso. Então, você vê a mão do Estado, né? Com a Dilma do mesmo jeito, a mão do Estado, ajudando grandes empresas para tipo assim, para ter o apoio, porque é elas que governam o Brasil, na verdade. E quando chega agora, nesse exato momento, você está vendo a mesma coisa, dando a mão para quem? Para as empresas, né? Para as grandes empresas, não é para as empresas, as grandes empresas. Pequena empresa, né? Eles não estão nem um pouco preocupados e mostra essa questão da falta do pouco de dinheiro. E a esmola que é dada para o povo brasileiro, né, que é de R$600. Claro que é pouco, mas faz muita diferença na vida de muita gente. Mas tá aí na situação que vive e o governo falando de diminuir. Né? Então, vida que segue e siga cenas do próximo capítulo. Mas, igual eu falei para vocês, isso aí vai pegar um contexto muito grande. Né? Eu estava lendo ontem sobre o assunto, em relação à questão, ontem não, na quarta-feira, falando que alguns economistas do mundo falam que essa parada que nós estamos vivendo aqui, em relação ao fator econômico, talvez demore de 10 a 15 anos para recuperar. Recuperar, assim, chegar ao nível que estávamos. E lembrando que o Brasil, nesse momento que chegou a pandemia, nós já não estávamos bem, né? E aí você imagina a situação. Isso aí porque eles acreditam que essa questão da crise, né? Ela não vai ser recuperada assim de uma hora para outra, não é questão da economia, né? Como muita gente acredita, vai melhorar. Não, na verdade é como se tivesse um carro a 100 km por hora e desse uma frenagem, parasse de uma vez, né? Essa é a visão que eles têm em relação à questão do que aconteceu, o combate em relação à questão da nossa economia, beleza? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário aí? Quer mandar enquanto eu bebo a minha água aí? Manda aí. Nada, né? Então, vamos para a próxima questão. Opa, apareceu uma negociada aqui, uma pergunta aqui. Qual é a resposta correta? Ah, desculpa. Pergunta que eu falei. Passei. É a 3, né? Letra A. Letra A. Vamos para 4. Após se tornar a maior companhia brasileira de superar a Petrobras no começo deste ano, a Vale do Rio Doce bateu um novo recorde de valor no mercado e atingiu 167 bilhões de dólares. Alta de 140. Ante a cifra registrada no final de 2006 era 69. Beleza? As empresas citadas no texto são estatais, foram inauguradas no governo Getúlio Vargas e atuam no setor siderúrgico e petrolífero. Atua no ramo de mineração e petróleo, sendo que a maior companhia nacional tem capital estatal, enquanto a Petrobras é privada.
As duas companhias são transnacionais de capital privado, inaugurada no governo de Getúlio Vargas. A Vale do Rio Doce foi privatizada, a Petrobras é estatal, inaugurada no governo de Getúlio Vargas. As duas empresas foram privatizadas na década de 90 e atuam na extração de minerais. Galera, e aí, o que você marcou nessa aí, na letra 4? O que você marcou? Qual a resposta correta? A 3 é a letra A. A 3. Estou falando da 3. Vocês marcaram a letra D, letra... Ixi, parece que todo mundo marcou a letra D aqui, ué. Ah, galera. Olha aqui. Vamos voltar nela aqui, então. São estatais e foram inauguradas no governo de Getúlio Vargas e atuam no setor siderúrgico, petrolífero. Aqui, ó, são estatais, né? Não são. Uma é, a outra não. Por isso tem que ficar esperto nesse detalhe. Atua no ramo da mineração de petróleo, sendo a maior companhia nacional, tem capital, sendo que a maior tem capital estatal, enquanto a Petrobras é privada? Não, é o contrário. As duas companhias são transnacionais de capital privado, inaugurado no governo de Getúlio Vargas? Não, as duas. A Vale do Rio Doce foi privatizada e a Petrobras é estatal, ambas inauguradas no governo de Getúlio Vargas. Letra D, letra D. As duas empresas foram privatizadas na década de 90 e atuam na extração de minerais, metálicos e combustíveis fósseis. Olha o detalhe, por isso tem que saber esse detalhe e ficar ligado, né? Uma foi privatizada, a outra não, tá? Alguém sabe em qual governo foi privatizada a Vale do Rio Doce? Alguém sabe qual governo? Importante isso aqui. Não, foi JK, não. Fernando Henrique Cardoso, FHC, mandou legal, tá? Ele vem com a política neoliberal, né? E aí vem com essa política forte, processo de quê? De privatização. Galera, tem alguém aí que não sabe o que é privatização? Tem alguém que não sabe? Se não souber, fala não, que eu vou explicar. Tem alguém que não sabe? Todo mundo sabe o que é privatização? Tá? A empresa foi privatizada. Todo mundo sabe isso aí, tranquilo? Então, beleza, então, tá? Então, foi no governo de FHC que ela foi o quê? Privatizada, beleza? A Vale do Rio Doce, que hoje ela chama de quê? Ela só chama Vale, tá? Por quê? Ela mudou de nome, galera. Por que mudou de nome, professor? Porque na hora que o governo Lula entrou no poder, ele viu que tinha algumas coisas erradas no processo de privatização, né? Da Vale do Rio Doce. E aí eles acharam interessante fazer o quê? Tipo assim, estatizar, se tornar empresa estatal, né? E aí o que aconteceu? Ela foi e mudou de nome, entendendo? Não sei se alguém já viu que algumas empresas, quando elas quebram, né? Aí tem que tomar muito cuidado, elas mudam de lugar, né? Elas mudam de lugar e muda de nome, entendeu? É o mesmo dono, só que aí o cara fica meio por trás, coloca como que a gente fala, meio que um laranja lá, né? Um laranja lá, e fica por trás ali só observando o movimento, tá entendendo? É assim que a maioria deles fazem, tá? Para quê? Porque senão eu vou ter que pagar, o cara abre falência, né? Não paga os direitos trabalhistas, não paga quem deve, então ele vai fazer essa correria diferente, né? Abre uma nova empresa com o nome de uma outra pessoa, né? E tocar a vida. Foi assim que a Vale fez, né? A Vale mudou de nome, porque eles queriam estatizar a Vale do Rio Doce. Então estatiza, mas só que não existe Vale do Rio Doce. Agora ela chama o quê? Vale, beleza? Entendeu esse processo da diferença aí, desse contexto aí da privatização, né? Então aí tem as empresas estatais, empresa privada, né? Então você tem aí muitas críticas em relação da empresa estatal, todo um processo, mas, querendo ou não, ela serve, né? O Estado é obrigado a estar ali mantendo constantemente. Infelizmente, nós temos ali também, alguns, não são todos, mas cabide de emprego, né? Tem a questão de desvio, tem um monte de coisa que acontece ali dentro daquele processo de estatização, né? No processo das empresas estatais, tá? Galera, até agora todos estavam lá na prova, né? Ou não? Todos estavam ou não? Mandei para mim só para confirmar se todos estavam lá na prova. Lá. Sim, essa 5 também estava na prova. Nos anos 90, a disputa entre
entre estados, beleza. Beleza. Nos anos 90, a disputa entre estados brasileiros para atrair empresas ao seu território levou uma luta entre elas, com redução de dados, lado de alíquotas e impostos conhecidos como guerra fiscal. Lembra que nós falamos disso aqui, guerra fiscal, várias vezes. Um dos episódios mais notórios dessa guerra foi a disputa entre dois estados, instalação de uma fábrica da Ford. Eu acho que isso aqui eu comentei na minha revisão, né, galera? Marca aí qual que é essa resposta aí. Vamos ver se acertou. Todo mundo marcando, hein? Deixa eu ver. Nós comentamos muito. Falamos muito sobre essa aqui, né? Não é possível. Não é possível que você marcou alguma outra diferente, né, galera? Letra C, não, tá certinho, né? Bahia e o quê? Rio Grande do Sul, tá? É a letra C, beleza? Então, a letra C, a resposta correta. Bahia e Rio Grande do Sul, beleza? Lembra que nós falamos de guerra fiscal? É a guerra entre os estados, né? Falamos várias vezes, a guerra entre os estados para tentar atrair empresa, né? Então, o que acontece? A Ford estava indo para o Rio Grande do Sul, galera, já estava fechada, chegando, fazendo propaganda já da quantidade de empregos que ela ia gerar, tá tudo fechado já. De repente, galera, a Ford dá um cavalo de pau e vai para Bahia, né? E aí, na época lá, quem era o governador lá do estado da Bahia era a ACM. Era a ACM, não, eu não sei se ele era o governador, só que ele é o ACM, era muito forte em Brasília, né? E o ACM, então, ele estava preparado, tipo assim, ele deve ter dado, ele não deve ter dado incentivo fiscal, ele deve ter dado a Bahia para a Ford, né? Ele entregou a Bahia, porque o que ela virou de uma hora para outra, Rio Grande do Sul, fazendo já uma porrada de propaganda, a quantidade de emprego que ia gerar de maneira direta e indireta, já tudo mostra, tipo assim, já tinha preparado um palco, de repente, de uma hora para outra, ela vira para a Bahia, né? Você imagina um incentivo, né? Deu área, com certeza, isso aqui pode ficar para vocês. Construiu infraestrutura, que tem locais que constroem infraestrutura, e ainda falou assim, ó, você não precisa de pagar impostos. E aí ela vai embora, vai fácil, e aí ela, tipo assim, ela vai ter uma maximização do seu lucro, porque querendo ou não, ela não vai vender produto tão barato assim, ela vai aumentar o seu lucro, né? E vida que segue, não. Não só a Ford, né? Mas nós temos aqui em Goiás, eu acho que em Tumbiara, a Mitsubishi foi para Itumbiara, teve em Tumbiara também. Nós temos aqui a Hyundai, não é Hyundai, que está em Anápolis, né? Várias empresas, todas essas, quando a Perdigão veio para Goiás, quando várias empresas vieram para Goiás, então com certeza elas receberam vários e vários incentivos fiscais, né, para estar no nosso estado e outros estados também, beleza? Galera, alguém tem alguma pergunta? Falta menos de um minuto para terminar a minha aula e nós vamos voltar aqui daqui na terceira, quarta aula, né, já a gente volta. E alguma dúvida? Tranquilo? Uma pergunta? Não, né? Então, beleza, queridos alunos? Fica com Deus e até a quarta aula, beleza? Onde nós vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo, beleza? Um abraço a vocês aí. Sendo o pessoal do jornal, né? Eu pensei que ia terminar agora. Não.